Hoje, com a gente, o psiquiatra e pesquisador Dr. Diego Tavares. Bem-vindo, querido. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Tô certa ou tô errada que a gente precisa de alegria quando tá com TPM? Ah, com certeza. Muita, né? Muita. Vamos fazer assim, alguém que faça as nossas vontades também é uma boa, né, não, meninas? Agora, hoje o nosso papo é humor versus TPM. Quando a gente fala de TPM, é aí algo muito prático e rápido para a gente definir aí um momento do nosso ciclo que a gente tem uma mudança hormonal brusca, interessante e que acaba tirando a gente um pouquinho do controle. Essa que é a verdade. Como é que o nosso organismo se comporta, né? Por que o humor está diretamente relacionado com isso, querido? Conta pra gente, porque senão a gente não tem como sair dessa bolha. Então, assim, só 10% das mulheres não sentem nada após a menstruação, que aí poderia dizer que elas não têm nenhum tipo de TPM, nenhum tipo de alteração. Todas as outras vão ter em maior ou menor grau. Tá. Né? E aí vai ter aquelas alterações de humor e físicas, que a gente diz normais, e pode chegar até um transtorno do humor relacionado ao ciclo menstrual. Pode ser um grau bem doença elevado. Psiquiátrica relacionada à menstruação. Sério? Sério. Isso porque em algumas mulheres, agora falando sério, né? Em algumas mulheres a gente nota que essa mudança hormonal, ela afeta de uma maneira mais brusca ou, de fato, a mudança dela hormonal é diferente do que o quadro de outras mulheres que têm uma TPM grau menor. Isso, então assim, na década de 80, eles achavam que era realmente uma queda na progesterona, que é o hormônio feminino da gestação. Tá. Então, se a mulher engravida, ela aumenta a progesterona e passa 9 meses embebida, edemaciada, rósea, com aquela coloração rósea e grávida, com a progesterona aumentada. E aí eles achavam que quando caía a progesterona, isso dava TPM. Na verdade, a variação de progesterona de todas as mulheres é mais ou menos igual. E aí houve uma mudança de paradigma. Na verdade, ter ou não alteração de humor está relacionado a uma sensibilidade do cérebro de algumas mulheres a sentirem mais essas pequenas variações que são normais das mulheres no final. Entendi. É como se, em algumas mulheres, alguns neurotransmissores agissem de forma diferente. Ao invés de mandar um recadinho pra gente ficar bem, manda um recadinho pra gente ficar mal. É isso? Isso. Então o cérebro, ele tem nas áreas do humor esses receptores para os hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Então no final do ciclo, então só vai ter TPM mulher que sangra. Né? Só mulher que menstrua tem TPM. Porque quando ela menstrua, significa que ela ovulou. Então, se ela ovulou, ela teve essas mudanças hormonais e aí ela vai se preparar para um novo ciclo. Entendi. E quem toma pílula? Então, aí as pílulas normalmente aliviam os sintomas da TPM, mas depende do tipo de pílula. Porque hoje em dia as pílulas são mais iguais, elas são mais assim, umas parecidas com as outras. Mas quanto menos oscilar os hormônios, menos TPM a mulher vai ter. Então aquela mulher que usa a pílula emendada uma na outra, essa sim vai estar mais próximo daquilo que é ficar livre totalmente de sintomas de humor. É, porque quando você faz a pausa, dá o desequilíbrio. Exato. Fez a pausa, errou tudo. Minha diretora sabe quando eu tô com TPM. Ela já me disse isso. E eu também já sei quando ela está. Meninas, para o ambiente de trabalho é muito divertido. Mas tem umas histórias pra gente ouvir que são divertidas. Será que tem um lado divertido a história da TPM? Olha lá, vê se você se identifica. A TPM, pra mim, geralmente tem 3 fases, né? A primeira fase, que eu quero comer tudo. A segunda fase, que eu quero ainda comer tudo e matar todo mundo. Portanto, essa fase mantém a distância, se possível. E a última fase, assim, lá mais para os 2, 3 últimos dias, que é como eu tô agora, eu prefiro ficar mais reclusa e entender o meu momento, assim. Aqui em casa, minha TPM sempre foi muito marcada. Tanto pelas minhas mudanças de humor, porque eu fico muito estressada, muito sensível. E também porque eu fico mais viciada que o normal em comer chocolate. Por mim, eu comeria chocolate o dia inteiro. Isso ficou marcado de tal maneira que quando chegou no meu aniversário, a minha mãe me deu de presente uma caixa anti-estresse cheia de chocolate. Enfim, foi uma delícia, ela não durou muito.
Mas foi uma gracinha, eu adorei. Olha, é muito fácil descobrir quando eu tô de TPM. Eu começo a chorar. Tudo é motivo pra chorar. É muito fácil me descobrir na TPM. Além, é claro, de comer chocolate ou qualquer coisa doce e como se não houvesse amanhã, sem conseguir parar. Uma vontade incontrolável de comer. TPM, né? Olha, eu vou emendar mais um comentário daqui depois das meninas. Um beijo pra vocês, quero agradecer. Pelas carinhas já dá pra ter uma ideia, né? Marcinha, não aguentei, vou ter que ler seu comentário. Um beijo pra você. Meu esposo diz que ter uma esposa sem TPM é espetacular. A ex dele tinha TPM insuportável. Perdeu o marido pra mim. Adorei essa. A mulher aí joga na cara, né? Você acompanha isso em consultório, essa história de tipo, fim de casamento, relacionamento que vai por água abaixo pela TPM da mulher? Normalmente aí já deve ter alguma coisa a mais do que só TPM, porque a TPM não costuma ter prejuízos tão graves assim no dia a dia. Se tiver prejuízo, provavelmente é um transtorno de humor já. Aí já é uma doença. E aí precisa de ajuda. E é engraçado que existem assim, várias formas de TPM. Tem mulher que na TPM fica mais medrosa, fica mais insegura. Então, antes de menstruar, ela é totalmente firme, decidida, trabalha. E a hora que chega o período, ela fica com medo. Ela fica insegura. Então, seria a TPM mais ansiosa. Né? Tem alguns perfis. Isso. O outro perfil é o perfil mais depressivo. Então, aquelas mulheres que quando vão menstruar ficam mais chorosas e sensíveis. Então, chora com qualquer coisa, chora com uma cena ruim na rua, fala mais alto com ela, ela chora. Então, é o perfil mais depressivo da TPM. E o outro perfil é o perfil mais que a gente chama irritado. Eu acho que eu sou esse. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque assim, o perfil irritado, normalmente irritabilidade seria ela ficar mais chata, ficar mais... sai de perto de mim, não conversa comigo e tudo. E aí a gente tem que diferenciar do perfil agressivo, que o perfil agressivo pode ter um grau de bipolaridade, que é um transtorno de humor, e aí envolve um tratamento muito diferente das TPMs ansiosas e depressivas. Porque a TPM ansiosa e depressiva, normalmente a gente pode usar antidepressivos, eventualmente em alguns casos mais graves. E tem mulheres que realmente na TPM ficam violentas. E aí é mais complicado, né? Ficam mais agressivas. Aí saímos da brincadeira nesse momento, isso aqui é sério. Jogam o carro em cima de outra, no trânsito, tendem até assim, no grau de agressividade, poder atropelar alguém pela raiva, mas por conta de o cérebro estar embebido nessas alterações hormonais. E não é porque ela é daquele jeito, ela fez porque ela está alterada por conta de um transtorno do humor que não é mais TPM normal, é uma doença já. A forma, inclusive, que o corpo está lidando com isso, era isso que nessa parte eu queria entrar. A forma com que o corpo enxerga e que a mulher está inserida naquele contexto, ela não pensa mais com a cabeça dela. Ela está sendo, guiada por um instinto que é esse transtorno e a mudança hormonal. Isso, se for um transtorno do humor, o comportamento não vai ser dela totalmente. Ele vai estar influenciado um pouco mais pela forma como o cérebro está, igual depressiva, ansiosa. A pessoa não entende porque está naquele... Às vezes não aconteceu nada, né? Vamos entrar nessa parte. Não aconteceu nada. É simplesmente a mudança do hormônio, aquele período chato pra caramba. Ninguém gosta, mas somos mulheres e todo mundo gosta de ser mulher, não gosta? Nick, Juju, te gosta. Só que desse período a gente não gosta. Bom, aí acontece uma coisinha micra. Uma coisinha. Tipo, quebrei a unha. A proporção que uma coisa micra, no momento que esta mulher está vivendo, é o que muda tudo. Aquilo se torna algo gigantesco. E isso é o problema. Isso é normal na TPM, mas quando é um transtorno do humor, ela, por exemplo, falta ao trabalho, ela perde o emprego porque discute cara a cara com a chefe, e não fazia isso antes, não ficava tão agressiva assim antes. Então, quando é um transtorno do humor, tem consequências mais diretas. A TPM normal não costuma ter, ela fica diferente mesmo, ela chora mesmo, ela come mais chocolate. Dá vontade. Dá mais vontade de comer, porque tem mais endorfinas. Então, o cérebro é sábio, o cérebro ele busca coisas que tem aquilo que ele está precisando naquele momento. E normalmente são aquelas comidinhas mais gordinhas, gostosinhas. Com gordura, Isso é fato. Isso fato. É comprovado. Tem alguma perguntinha, Glaucia, do público? Quer que eu pego alguma aqui? Quem mais será que contou alguma coisa? Deixa eu ver, ó.
Ah, sabe o que estão falando? Da TPM pós-parto. Na verdade, TPM já pós-parto é outra história, né? É aquela depresinha que também tem a mudança hormonal, né? Como é que chama mesmo? Depressão pós-parto. É, a depressãozinha pós-parto. Depressão puerperal. É, aquela que você olha pra criança e chora. Blues, chora. Isso é normal. O blues puerperal também é como se fosse uma alteração de humor normal da mulher que deu à luz. Seria equivalente à TPM depois da menstruação, mas é a alteração de humor depois que nasceu o bebê, que é normal chorar mais, ficar sensível, achar que não vai conseguir cuidar do bebê. Todo mundo passa. Essa de achar que não vai conseguir cuidar, e essa é clássica. Fica olhando no quarto várias vezes se ele tá dormindo ou não. Pra ver se tá respirando durante a noite. E você fez isso, Juju? Fez isso, Glaucia? Eu não dormia, a Glaucia não dormia. A Glaucia chegou no nível máximo. Ela contou. Não, eu até dormia. Mas eu ficava ligadona pra ver se estava respirando à noite, que coisa. Mas pra gente encerrar, não dá pra viver nessa bolha, e eu acho assim, gente, chega de ser passivo, tudo, então eu sei que tem uma mudança hormonal, que acontece, poxa, que legal, né? Então nesse dia, você tem que entender que eu fico chata mesmo, você tem que entender que eu grito com você mesmo. Não é assim. Não e o que a gente tem que fazer? Não é. A mulher, ela tem que detectar a alteração de humor e saber que ela pode até se prejudicar se ela dar vazão a essa oscilação de humor. Aí que ela tem que se isolar para não ser agressiva, para não ser... Tem que tomar uma providência. Tem que evitar, se ela souber que na TPM ela fica diferente, ela fica mais sensível. Então ela conhecer o próprio corpo e se proteger, principalmente, por conta de saber como é a própria TPM. E saber, nessa semana eu vou ficar mais nervosa. Evite entrar em discussões. Isso. Evite coisas que já estressam. Isso. Não é fácil, né, gente? Mas tá aí, somos mulheres, né, doutor? Isso. Muito obrigada mais uma vez. Marcinha, um beijo, viu? Adorei seu comentário. Cuidado, hein, meninas? Que quem não tem TPM tá roubando os maridos das mulheres que têm TPM. Brincadeiras à parte, não é tão simples, mas vale a pena conversar com um especialista no assunto para ter certeza que tá tudo bem, que você tem qualidade de vida e segurança no que você faz todo dia. Quem quiser saber mais pode escrever lá no Insta do Dr. Diego Tavares, que é o @psiquiatra Diego Tavares. Tudo junto, @psiquiatra Diego Tavares, ou no www.doutorabreviado DiegoTavaresPsiquiatra.com. Obrigada, querido. Obrigado. Até a próxima.